E aí? Belezinha? No vídeo anterior falamos sobre o básico do Magic. Sobre o que está acontecendo em um jogo além das cartinhas em si. Chegou a hora de explicar mais a fundo o que cada carta faz e qual a sua função no jogo. Agora vamos falar das cartas mais importantes para o seu deck. Os terrenos. Os terrenos de um deck servem como recursos para você conjurar as suas magias. Os terrenos servem para gerar mana, um tipo de recurso que você vai usar para pagar o custo de suas magias. Cada terreno básico vai gerar mana de um tipo. Planícies geram mana branca. Pântanos geram mana preta. Ilhas geram mana azul. Montanhas geram mana vermelha. E florestas geram mana verde. Essas cores de mana você vai usar para baixar, ou seja, conjurar as suas mágicas. Uma configuração de terreno, por exemplo, custa uma mana verde para ser rebaixada. Então você vai virar a sua floresta de lado para gerar uma mana verde, então usar essa mana verde para conjurar a configuração de terreno. Outras magias possuem apenas um número cinza. Isso significa que você pode usar mana de qualquer cor para pagar o custo dele. Existem ainda terrenos que geram mana de mais de uma cor, ou geram mais de uma mana por turno. Mas além dos terrenos, você precisa das suas mágicas, certo? Tipo, coisa que você vai usar para ganhar o jogo. Uma das formas de ganhar o jogo é dando dano suficiente no seu oponente. 20 de dano, para ser mais exato. Uma das formas de causar este dano todo é com suas criaturas. Os magos de um jogo de Magic conseguem usar os seus terrenos para conjurar poderosas criaturas. Essas criaturas vão ter um subtipo logo do lado delas, e também um custo de mana logo do lado do seu nome. Você vai pagar o custo de mana, aí elas entram em campo, e como são umas permanentes, elas permanecem lá. Criaturas possuem poder e resistência, e esses valores são notados no canto inferior direito. O primeiro valor é o poder, que é o dano que ela consegue causar durante um combate. E o segundo valor é a resistência, quanto de dano ela consegue resistir até chegar a 0 e aí morrer. Quando uma criatura vai sofrendo dano, seja de combate ou de outras mágicas, sua resistência vai diminuindo até final do turno. E quando o turno acabar, todas as criaturas recuperam sua resistência. Esses valores vão ser utilizados durante a fase de combate, mas nós vamos falar sobre isso mais além. E é importante lembrar que elas entram no campo de batalha com um enjoo de invocação. Isso significa que elas não podem atacar ou virar para utilizar habilidades. Ah é? Eu invoco o roxo, cara! Vai lá, roxo, ataca o cara! Eu tô um pouco cansado, cara, tem que ajeitar meu horário. Jet lag. Além das criaturas, possuímos outras mágicas, como por exemplo artefatos ou encantamentos. Artefatos são poderosas mágicas que auxiliam o mago. Artefatos também são permanentes, o que significa que eles permanecem no campo de batalha até serem destruídos. Normalmente possuem mana incolor como custo, que significa que você pode usar mana de qualquer cor para invocar o artefato. Ah é? Beleza então, vou virar aquelas 5 montanhas e aquelas 2 ilhas e vou invocar o meu monúnculo de 1,30 m. 7 manas, né? Pô, é meio carinho, né? 1,30 m? Ah, mas o bicho é brother. Encantamentos são mágicas permanentes conjuradas pelo mago. Podem encantar criaturas, terrenos, artefatos, o outro mago e até mesmo o mundo. Os encantamentos também possuem custo de invocação, e assim que são invocados, permanecem no campo de batalha, afinal, são permanentes. Se o encantamento possui como alvo uma criatura, por exemplo, ele será um encantamento do tipo aura. Isso significa que ele fica encantando a criatura em questão. Se por algum motivo a criatura que o encantamento está encantando for destruída, o encantamento então é removido e vai direto para o cemitério. Além dessas permanentes, também possuímos dois tipos de mágicas que não são permanentes, os feitiços e as mágicas instantâneas. Elas possuem nome e custo de conjuração, exatamente como as outras mágicas. A parada é que, quando conjuradas, elas vão direto para o cemitério, sem passar pelo campo de batalha. A diferença maior entre os feitiços e as mágicas instantâneas é que os feitiços só podem ser conjurados nas suas fases principais do seu turno. As mágicas instantâneas, por outro lado, podem ser usadas a qualquer momento. Quando eu digo qualquer momento, no turno do cara, por exemplo. Nós vamos falar sobre turnos em breve, não se preocupe. Bom, agora você já entende o básico do jogo e das cartas. No próximo vídeo estaremos falando sobre o seu turno e o que você pode fazer nesse jogo. Boa semana. E boas rolagens! Quase esqueci de boa semana. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Formação Fireball. Se você gostou do vídeo e quer saber mais da série, ou se você ficou boiando nesse vídeo e quer saber o que aconteceu antes, temos um vídeo aqui, que é o vídeo anterior. Se você gostou do que viu e quer apoiar a Formação, considere dar um like e se inscrever no canal. E se você curte Formação Fireball e quer fazer essa bola de fogo causar mais dano, considere dar uma olhadinha no nosso Patreon. Clicando aqui. Isso aí, acho que não. Não, acho que Não tem mais. Não. mais nada. Entendeu?